Olá, Psi! Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, deixar de ser CLT, de trabalhar para os outros e investir no seu próprio negócio, na psicologia clínica, você está no vídeo certo. Hoje eu vou te trazer aqui algumas orientações para que você não passe perrengue nessa transição, tá? Se você pretende só conciliar as duas coisas, a CLT com a clínica, acredito que também consigo te ajudar aqui, mas eu vou focar mais naquelas pessoas que querem de fato fazer uma transição completa, tá? Como eu fiz. Então, assim, se você ainda não me conhece, meu nome é Jaqueline Farias, eu sou psicóloga e eu mentoro psicólogos que querem captar clientes através do Instagram. Eu, inclusive, comecei esse trabalho justamente por ter feito uma transição de carreira e ter sentido muita dificuldade nesse processo, ter tentado, inclusive, algumas vezes sem sucesso, até conseguir entender de fato onde é que eu estava errando, o que que eu precisava melhorar, e com certeza foi no marketing que eu encontrei ali a grande transformação da minha carreira, onde eu consegui entender como captar pacientes para o meu negócio, consegui viver exclusivamente do consultório, né? Eu trabalhava para os outros e passei a me sustentar e a viver bem da psicologia. E depois eu comecei também a ensinar outros psicólogos, compartilhando aquilo que eu tinha aprendido, que tinha funcionado para mim. E hoje eu compartilho não só isso, né, mas também uma experiência muito grande já mentorando outros psicólogos já ao longo de mais de 4 anos, certo? Então eu vou compartilhar aqui com você algumas coisas que aprendi, que tenho visto nessa jornada de transição. E aí, para começar, você precisa pensar qual é a tua prioridade. Você quer fazer uma transição de carreira mais tranquila, sem grandes preocupações, em que você vá pegando pacientes ali para conciliar com o teu trabalho e você passa a depender cada vez menos da CLT para que você consiga um dia deixar sem passar perrengue. Ou se você quer para ontem fazer essa transição, já sair logo do teu trabalho e tentar de fato dar certo ali na psicologia, na cara e na coragem, né? Por quê? Porque são duas coisas diferentes. E as duas vão ter seus desafios e as duas vão ter as suas vantagens, tá? Se você decidir que quer fazer uma transição mais tranquila, eu digo tranquila porque vai ter também os seus desafios, você vai conciliar a clínica ali com a CLT até onde der, pegando o máximo de pacientes possível ali no contraturno. Provavelmente você vai chegar num valor semelhante ou até maior do que você ganha na CLT, e aí você finalmente deixa o seu trabalho ali, né, o seu emprego, e fica exclusivamente no consultório. Esse é um cenário. É um cenário financeiramente muito bom, né? Porque você não passa perrengue, mas é um cenário muito cansativo, tá? Porque você vai trabalhar no seu contraturno, você vai ter que fazer marketing, você vai ter que conciliar muitas coisas, e principalmente se você ainda tem filhos, muitas obrigações em casa, e isso acaba te exaurindo muito, tá? Então você precisa, inclusive, ver até onde você consegue ir, né? Às vezes você está disposto a, sei lá, chegar até o faturamento que seja metade do que você já ganha para poder largar logo. Às vezes você não está. Então depende muito ali do quanto que você aguenta. E uma coisa que eu recomendo demais, demais, demais é que quem for fazer esse tipo de coisa cobre bem pelas suas sessões, porque não adianta você querer encher a agenda com os teus horários disponíveis, que são poucos, com um plano de saúde, com atendimentos baratos, porque a conta não vai fechar. Você vai acabar rapidamente lotando esses horários e você vai ver que o que está ganhando na clínica não te dá segurança para largar a CLT, né? Então, não é uma boa opção você fazer uma transição dessa forma, tá? Se você vai fazer essa conciliação, aproveita que você tem como se sustentar ali, que você tem como escolher os seus pacientes e de fato escolha, né? De fato, faça boas escolhas ali, cobre bem. Você, como tá trabalhando ali na CLT, você, inclusive, possivelmente tem como investir numa mentoria, num curso, em coisas que vão te dar um atalho ali, te fazer chegar mais rápido nos seus objetivos. Então, esse é o momento de você tomar boas decisões,
certo? E aí você coloca ali a tua meta, né? Se eu chegar a X de faturamento na clínica, aí eu deixo a CLT e vai lá, queima a ponte e vai, certo? Sem olhar para trás. Mas se, né, você não aguenta mais esse trabalho, ou você já foi demitido, ou você, sei lá, acabou de se formar e não quer entrar na CLT, você quer literalmente começar já só no consultório, você vai ter também muitos desafios, né? Só que agora vai ser um desafio muitas vezes financeiro, porque se você não tiver uma pessoa para te dar apoio, se você não tiver uma reserva financeira, você pode passar perrengue se você não conseguir captar cliente rápido. Então, você vai precisar de agilidade. Não dá para ficar procrastinando. Ah, eu vou comprar um curso aqui, e aí passar não sei quanto tempo para fazer esse curso, para poder produzir conteúdo. E, enfim, não dá para ficar enrolando. Você precisa de dinheiro para ontem, né? Eu, por exemplo, quando fiz a minha transição, foi uma transição bem abrupta, porque eu tinha acabado de sair da residência e lá era dedicação exclusiva, então não deu nem tempo de eu tentar pegar paciente para conciliar. Então, assim, sair da residência foi, puf, dentro da clínica. E aí, eu tinha alguma reserva, gente, mas não era muita coisa, tá? Era bem pouco mesmo. Eu, inclusive, se eu for contar aqui minha história, vocês vão até pensar como foi que ela fez isso, porque realmente, assim, foi algo desafiador. Eu sou do interior do Ceará, gente, e eu vim para Fortaleza fazer a residência. Então, quando acaba a residência, eu queria muito continuar aqui, muito, muito, muito. Só que eu não estava conseguindo um emprego e eu precisava para ontem, eu queria continuar aqui. Aí me surgiu a ideia de investir no consultório de novo. Já tinha tentado outra vez, mas não tinha dado certo porque eu não sabia captar clientes. E aí dessa vez eu resolvi olhar para o que tinha dado de errado, né? E aí o que tinha dado errado era prospecção. Então eu resolvi começar a estudar, comecei a usar o digital para me divulgar. E aí como eu estava precisando muito, muito de paciente logo, eu precisava me sustentar, eu tinha guardado muito pouco, então o que foi que eu fiz, né? Eu voltei pro interior, fiquei divulgando que atendia em Fortaleza, aí consegui minhas duas primeiras clientes, aí fiquei indo e voltando, aí depois eu vim morar de novo aqui com esses primeiros pacientes, enfim. Então foi uma jornada bem desafiadora, difícil, que eu não sei se todo mundo aguenta, tá? É, mas eu tava ali também numa situação mais difícil, que era ter que me sustentar numa outra cidade. Seria diferente de eu estar morando, por exemplo, com minha mãe, na casa da minha família, algo assim, né? Que eu não tivesse que, por exemplo, pagar aluguel. Mas não era a minha realidade. Eu precisava realmente pagar o aluguel do consultório, pagar o aluguel da minha casa, enfim. Então eu tinha que fazer dinheiro. Então, nesse momento de transição abrupta, eu me dediquei o máximo que eu pude a fazer conteúdo e me divulgar, então fazer post, stories, né, live, tudo que eu podia, eu fazia. Então, minha transição não foi tranquila, mas sendo bem sincera com vocês, eu agradeço pelos desafios que eu tive porque isso me colocou em movimento. Eu já tinha tentado outras vezes, enquanto trabalhava na CLT, investir na clínica, mas aí eu ficava muito na zona de conforto, né? Eu não sabia captar pacientes, eu ficava esperando, o paciente não chegava, e eu não me movimentava também porque eu tinha aquela muleta, né? Eu tinha a CLT para me sustentar. Então, às vezes, você tem um perfil mais parecido com o meu, que quando você está na zona de conforto, você não avança muito, né? Então, para mim foi interessante ter passado por essa adversidade, por esse desafio, para que eu pudesse me mobilizar e ir atrás, né? Também uma vantagem de estar exclusivamente dentro da clínica desde o começo foi dessa segunda vez, né? Que eu investi no consultório, foi que eu tinha mais tempo. Então, eu tinha mais tempo para dedicar para o meu marketing, para investir ali em estudar e tudo mais. Então, foi mais desafiador financeiramente falando, mas foi por pouco tempo, porque como eu me dediquei bastante, em pouco tempo eu já estava faturando bem, mais do que eu ganhava na CLT. Então, assim, foi um desafio temporário, tá? Então, tô compartilhando isso para você entender assim que cada pessoa vai passar por processos diferentes e cada pessoa lida com desafios de forma diferentes,
né? Então, as duas vezes que eu tentei empreender, porque antes, né, eu tinha tentado empreender na clínica e depois com uma consultoria de RH. Nessas duas vezes eu fiquei muito acomodada, não ia atrás de captar paciente, cliente, e ficava no vitimismo de não sei, eu não sei. E também, gente, eu vou também abonar um pouco a minha culpa, porque eu não conhecia ninguém que ensinasse marketing para psicólogos, nem mentoria. Eu não conhecia essas coisas, não tinha. Na época o digital ainda era muito fraco, né? Eu me formei há 11 anos atrás, né? E esse momento, exatamente. E aí esse momento que eu tô falando aqui, que eu ficava no vitimismo, foi logo no começo, né? Então, não tinha essas opções que a gente tem hoje. Por isso também que eu comecei a mentorar psicólogos, porque eu pensava, nossa, se tivesse alguém para pegar na minha mão e me ensinar o que eu tinha que fazer, eu não teria perdido 5 anos da minha carreira. Eu perdi 5 anos, né, trabalhando para os outros, me estressando, frustrada porque eu não conseguia fazer meu consultório dar certo, porque eu não sabia captar clientes, eu não fui atrás de ninguém que me ensinasse, até porque eu nem conhecia, nem sabia que existia isso, né? Nunca nem tinha ouvido falar de mentoria na época. Então, esse foi o meu processo, né? Você pode passar por um processo mais tranquilo, principalmente se você está fazendo uma transição de carreira, significa que você possivelmente ainda está ali na CLT, né? Espero que você não tenha precisado fazer uma transição abrupta já sem ter se programado, sem ter uma reserva, né? Mas se você, mesmo que esteja começando mais abruptamente, se você tiver uma reserva, investe numa mentoria. Se não der para investir na mentoria, investe num curso, numa comunidade, né? Em algum lugar que vai te dar conhecimento, capacitação para você conseguir sair do ponto A e chegar no ponto B, certo? Então você precisa sair daqui e chegar aqui. Não pode ficar parado. E aí, como eu falei, se você vai conciliar até onde der, você não tem tanta urgência, a não ser que você tenha, assim, muita necessidade de largar essa CLT. Não aguento mais meu chefe, quero sair dali, né? E aí depende muito do teu objetivo de vida ali, do teu plano, certo? Por exemplo, conheço mulheres que têm plano de ter filhos e aí querem estar exclusivamente na clínica quando tiver filho, porque aí vai ter mais tempo pro filho e assim vai, certo? Então, vê aí o teu planejamento. Se você caiu ali abruptamente na transição, como acabou acontecendo comigo, né? Não se desespera, né? Tenta otimizar ao máximo os teus custos. Se realmente você não tem como investir numa mentoria, hoje, por exemplo, eu tenho a comunidade Inspiradamente, que com a mensalidade ali bem acessível, você consegue já ter muito conhecimento para você conseguir captar os melhores clientes. Então, não é desculpa, gente. É realmente buscar. E se você realmente, assim, já que eu tô zerada, eu não consigo. Aí maratonar vídeo do YouTube, buscar o máximo de conhecimento gratuito para você ir ganhando ali os primeiros clientes, faturando um pouquinho para você começar a investir, certo? Por quê, gente? Porque é diferente. Por mais que eu venha aqui, por exemplo, e traga para vocês orientações, é diferente do que eu ensino na mentoria. Ela é muito mais aprofundada, um passo a passo e tudo mais. Assim como os outros criadores de conteúdo também trabalham, certo? Então, tenha isso em mente, certo? Então, primeira coisa é entender isso. Como é que eu vou fazer essa transição? Vai ser de forma mais tranquila, mais puxada, no sentido de me desgastar mais, fazendo uma jornada dupla ali, ou eu vou fazer uma jornada, uma transição mais abrupta, eu vou ter mais tempo e me dedicar ao máximo, mas eu vou ter que ter sangue no olho, de repente uma reserva e topar o desafio. E aí, a partir disso, você analisando ali o teu projeto de vida, né? Qual é o prazo que você vai se dar? Ah, eu vou me dar 6 meses para essa transição de carreira. Eu vou me dar 2 meses. Como é que você vai fazer? Se você está no abrupto ali, você vai precisar dar o gás para em 2 meses você estar estabilizado, né? Se você vai estar no modo tranquilo, você precisa também colocar um prazo, porque por mais que você tenha mais tempo para encher essa agenda, já que você já tem uma fonte de renda ali para te sustentar, se você não colocar prazo, você vai empurrar, empurrar e passa ano, e você com aqueles 2 pacientes não sai do canto e nunca sai da CLT.
né? Então tem que colocar prazo, certo? Então definiu ali prazo, quantidade de pacientes que você vai conseguir pegar ali naquela transição, né? Enquanto tá nos dois. Eu consigo pegar até X pacientes, é o que eu aguento, né? Porque eu preciso de um momento de descanso, eu preciso do meu final de semana e assim vai. Certo? Então vai muito do que você valoriza também, tá? Mas tudo é questão de momento. Por exemplo, tem psicólogos que topam atender no sábado. Eu, particularmente, acho isso péssimo, assim, eu sou uma pessoa que gosto de ter o meu final de semana, o meu sábado ali, e mesmo quando eu tava começando naquele modo abrupto, precisando de dinheiro, eu ainda assim, eu não posso pegar paciente no sábado, porque eu sou do interior e eu preciso do meu final de semana para ir visitar minha família, pelo menos uma vez por mês. Se eu pegar esse paciente, como é que eu vou me comprometer com o final de semana? Enfim, então para mim era um valor muito grande ter esse momento de autocuidado e eu não abri mão. Mas pode ser que você veja que é uma possibilidade abrir mão do sábado por pouco tempo, né? Aí eu vou atender no sábado até eu sair da CLT por X meses. E aí depois você tentar levar esses pacientes para outros horários, se for o caso, né? Ou até, enfim, encaminhar, né? Se for possível. Então, é interessante, veja só como é importante a gente tomar boas decisões, porque paciente não é uma coisa assim que você pega e devolve quando não quer mais. É uma vida que tá ali com você. Então, se você pega um paciente no sábado e você um belo dia resolve que não quer mais, se essa pessoa não consegue se encaixar em outro horário, você vai simplesmente largar a pessoa, né? Como é que vai ser isso? Então, é uma responsabilidade que você está assumindo, né? É um trabalho de longo prazo. Então, pensa muito bem em tudo isso, tá? Gente, quando você toma uma decisão em matéria de paciente, a gente tem que pensar no longo prazo, tá? Então, se eu vou receber paciente no valor X, eu preciso ver que daqui a pouco eu vou estar lotada e esse dinheiro tem que ser suficiente para fazer minha transição. Se eu vou resolver pegar no sábado, eu tenho que saber que eu não vou poder largar esse sábado no dia que eu bem entender. E aí, recapitulando aqui um pouco com vocês para a gente fechar esse raciocínio. Então, você vai escolher a tua prioridade, você vai começar a pensar ali quantos pacientes, quanto que tem que cobrar, qual o faturamento ideal para você se sentir confortável para viver só no consultório, né? E aí, o céu é o limite, né? Você consegue ir melhorando esses valores de sessão. Eu digo o céu é o limite, gente, porque eu sei que a gente tem horários finitos, né, para preencher e que também não vai dar para cobrar 1 milhão ali em sessão, mas dá para vender produto digital, enfim, tem outras coisas que são escaláveis que você pode juntar ali no teu modelo de negócio, tá? Mas o mínimo, qual é o mínimo que você precisa para se sustentar, para ficar confortável, né? Então estabelece aí, mas olha bem aí número de pacientes que você aguenta atender, preço, tudo isso, tá? Então, definiu ali tudo direitinho, qual vai ser o passo a passo, suas metas, prazos, vai atrás de quem possa te ensinar. Provavelmente você não sabe como captar clientes, porque não te ensinaram na faculdade. Se tem um conselho que eu realmente daria para mim mesma, se eu estivesse lá atrás, é para de ficar se fazendo de vítima e dizer que não sabe captar clientes, que você não serve para vender e vai atrás de quem te ensine. Vai aprender, né? Então eu digo isso para você, para de ficar perdendo tempo, procrastinando, se vitimizando, vai atrás de quem te ensine, tá? Eu tô falando isso não é porque eu já quer vender a mentoria dela. Claro que eu quero também, né? Mas não precisa ser comigo, tá? Pode ser com outra pessoa, pode ser com alguém que você de repente se identifique mais, mas vai atrás de quem te ensine. Se você não sabe como fazer, vai, porque se você ficar só nesse vitimismo, esperando o paciente cair do céu, a sua transição de carreira talvez nunca se concretize, né? Ou então você vai passar muito perrengue se você tiver feito ali no abrupto. Tá? Então, essas eram as reflexões que eu queria trazer para você, para que você, de fato, refletisse ali como é que você quer ter essa transição, o que é que você pode fazer a respeito disso. E aí, gente, o passo a passo é realmente capacitação e aplicação, né?
vai atrás de fazer teu marketing, veja quais são os canais de comunicação que você pode adentrar, né? Vai ser Instagram, YouTube, palestras, o que que você pode fazer para divulgar o teu trabalho, vou anunciar no Google, tem várias opções no mercado hoje. Só que, sendo bem sincera com você, o que funcionou para mim, o que eu vejo que mais funciona hoje é o Instagram. Então você pode ter várias estratégias, mas se tiver um lugar para você investir só, eu sei que o teu tempo não vai ser muito, porque você vai estar conciliando ali com o CLT, então o teu tempo é mais escasso. Investir no Instagram pode ser a melhor saída para você. É relativamente fácil de criar conteúdo lá, não precisa de grandes edições, de grandes planejamentos. Você consegue ali com um planejamento básico, com uma estrutura básica de funil, rapidamente fazer bons conteúdos e trazer pessoas para o teu negócio. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, da minha mentoria, você pode falar comigo lá no Instagram, você consegue ter acesso a mim através do direct ou do link do WhatsApp. E eu também te convido a conhecer a comunidade Inspiradamente, que ela é ótima tanto para quem está começando como para quem já está ali fazendo o seu marketing no dia a dia, porque além de direcionamento prático, a gente dá ideias de conteúdo, traz tutoriais de inteligência artificial para você otimizar o teu negócio, teu tempo, ganhar produtividade, inclusive para você que vai ter menos tempo aí, porque transição não é fácil. Inteligência artificial pode economizar muito do teu tempo, te fazer ter mais resultado em pouco tempo. Então, eu recomendo demais, tá certo? O link tá embaixo desse vídeo e até o próximo.